Olá pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo eu vou trazer uma parte prática e eu preciso que vocês me acompanhem. Então, pausa o vídeo, vai lá, pega caneta e papel. Eu não vou esperar, pausa o vídeo. E agora que você já está com papel e caneta na mão, eu quero que você mentalmente divida esse papel ao meio, porque eu vou precisar fazer dois desenhos. Então, você pode fazer de um lado ou de outro, ou no frente e verso, fica à vontade. E o primeiro desenho que eu vou te pedir é desenhe um triângulo invertido, um triângulo apontando para baixo, e 3 círculos em cima desse triângulo, 3 círculos de formas, de tamanhos diferenciados. Pausa o vídeo e faz, tá bom? Não vou dar tempo, tá? Então pausa o vídeo e faz, senão o vídeo vai ficar muito grande. Agora que você fez esse desenho, eu vou te pedir para no outro lado você desenhar um sorvete. Do jeito que vier na sua mente, desenha. Desenha, pausa o vídeo e faz. Eu não vou dar tempo para você desenhar, tá? Pausa o vídeo e faz esses dois desenhos. O primeiro eu acredito que você já fez, faz esse desenho do sorvete. Vamos lá? Vamos compartilhar o que eu pedi para vocês. O primeiro eu pedi para vocês fazerem um triângulo e 3 círculos, certo? Ficou assim? Ficou idêntico ao meu? Talvez não, né? E o sorvete? Esse é o meu sorvete. Foi assim que vocês fizeram? O que eu quero dizer com isso? O primeiro desenho, eu falei pra vocês que era pra desenhar. Era um triângulo apontando pra baixo, com 3 círculos. Mas talvez alguns nem chegaram nem perto do desenho como eu fiz. E talvez o outro, o sorvete, não ficou também nada parecido com isso aqui. Talvez alguém tenha desenhado picolé. E eu pedi pra desenhar sorvete. E o que eu quero dizer com isso? A primeira eu ainda dei detalhes, mas ainda não foi suficiente para você chegar ao mesmo desenho que eu. O segundo, eu falei só um sorvete. E aí, o sorvete que você pensa pode não ser parecido com o meu. Então, o que eu quero dizer é, o seu mundo, a sua mente, é somente sua, é território seu. O outro jamais vai pensar como você. Por mais que eu tenha falado, desenhe um triângulo apontando para baixo e 3 círculos em cima do triângulo, talvez vocês possam ter desenhado os círculos dentro do triângulo. Não sei como que está a sua mente. Então, este fica um exemplo claro, que muitas vezes a gente erra por não se comunicar direito. E por mais que a gente seja cuidadoso, cauteloso no que está falando, talvez ainda assim não vai ser suficiente. E está tudo bem. Porque eu quero que você entenda que o mundo do outro é do outro. E é isso que eu quero que você compreenda. A diferença de mentalidade. O outro não é você. Ninguém jamais vai pensar igual a você. Quero que veja que não importa o que está na minha cabeça. Se não tiver uma comunicação eficiente, ela não resolve. Tiago, acho que é 3:5:3, que diz, né? Pedistes, não recebeis, porque pedistes mal. Além de saber se comunicar, a gente deve saber também ouvir. A gente deve desenvolver a nossa escutativa. São vários pontos que são trabalhados na escutativa, mas eu quero ressaltar aqui 3 principais, que se eles forem bem aplicados, já serão suficientes para você ter uma excelente escuta, uma excelente comunicação. O primeiro é saber ouvir sentimentos. Ao invés de ficar ali só ouvindo as palavras, preste atenção na fisionomia da pessoa, na linguagem corporal dela. E ao invés de você querer julgar o comportamento do outro, a atitude do outro, procure compreender o que o outro está sentindo. E este é o outro ponto importante, que é não julgar. Não julgue. Primeiro porque você não tem a mesma cabeça e nem os mesmos sentimentos que aquela pessoa. Logo, você não sabe o porquê dela ter agido daquela forma. Então, ao invés de você dar ouvidos somente as palavras e depois você ficar dando conselhos, dizendo o que e como a pessoa deveria agir, pergunte como ela está se sentindo. Quer ver um exemplo
bem assim, simples, que poucos se atentam. Vou dar um exemplo que acontece muito, que eu passei a mudar depois que eu aprendi isso. Quando alguém me fala, tô grávida. Gente, pra mim, essa é uma notícia maravilhosa. Eu fico, não sei o que legal, que bacana. Porque filho, pra mim, significa bênçãos. Mas, antes de falar qualquer coisa, eu paro, me seguro, né? E pergunto, e como você está se sentindo com essa notícia? Aí, de acordo com a resposta, que eu vou dar a minha reação, né, gente? Já tive resposta contrária do que eu imaginava. Que legal. Mas não era o momento, eu não queria, enfim. O terceiro ponto importante é ouvir com atenção. Não mexa no celular, não faça outra coisa que não seja estar ali para dar atenção. Preste atenção no que a pessoa está compartilhando com você. Esteja 100% presente. Não divida a atenção com o celular, com a TV, com qualquer coisa que seja. Então, a partir de agora, você não vai mais ouvir o outro querendo já dar uma solução. Faça perguntas. Pergunte como o outro está se sentindo com tudo que aconteceu. Pergunte se agora que ele está ali se abrindo com você, se ele faria algo diferente. Passa a fazer perguntas. Pergunte o que ele aprendeu com tudo que passou. Tenta entender e não julgar. Porque talvez você nós já somos automáticos, de imediato a gente já julga. Ou se de repente a pessoa não está ali conversando com você sobre problemas, está ali, né, somente compartilhando um momento com você, só sinta e viva as emoções do outro. Se ele está feliz, esteja feliz. Se ele está triste, sinta a tristeza. Seja empático. Mas, para você conseguir viver essas emoções, você precisa estar atento não só ao que ele diz, mas também no corpo dele. Só dê sua opinião se o outro pedir. Então, aprenda a se comunicar com o outro de forma que você entenda o que o outro está sentindo. Eu lembro de uma história em que duas crianças estavam voltando da escola e uma delas carregava uma boneca de gesso. E no meio do caminho essa boneca caiu e quebrou. E aí a mãe da outra criança que não tinha boneca estava em casa esperando ela chegar, só que ela demorou para chegar e ela começou a ficar preocupada e tal. E começou a ficar nervosa, preocupada porque a filha não tinha avisado e preocupada se tinha acontecido alguma coisa, enfim. Passou um tempo, a filha chega. E a mãe já querendo brigar com a criança, mas ela já tinha ouvido falar da comunicação eficiente, de uma escuta ativa. E aí ela pergunta, filha, por que você chegou agora? Aí ela, mãe, é porque quando eu estava voltando com a minha amiga, a boneca dela de gesso caiu no chão e quebrou. E ela começou a chorar. E aí a mãe, né, parou. Você, minha filha? E o que você fez? Ela, nada. Eu sentei do lado dela e comecei a chorar. E aí talvez outras pessoas possam nesse momento, se fosse essa outra criança, poderia, menina, deixa de ser boba, sua mãe compra outra. Era só uma boneca, não fica assim. Não, ela não falou nada. Ela viveu aquele momento com ela. Ela não julgou. E um outro ponto importante também, que aconteceu comigo recentemente. A minha filha teve um sonho. O sonho é grande, mas eu vou resumi-lo. Vou contar só a parte, o final. Ela conta que ela era um anjo e ela voava. Ela tinha missões nesse sonho. E uma das missões dela era ultrapassar coisas. E aí, nesses de ultrapassar coisas, ela se deparou com um prédio antigo. E ela tentava voar e passar por cima desse prédio, mas ela não conseguia. E todas as vezes que ela tentava, ela caía. E aí, ela me contou esse sonho. E aí, eu poderia tentar interpretar o sonho, mas aprendi quem tem que interpretar o sonho é o outro. Na psicanálise, a gente aprende isso. Então, a primeira pergunta que eu fiz para minha filha de apenas 7 anos foi: e o que você sentiu? Eu senti isso. E o que você entendeu? Depois eu perguntei, o que você entendeu com isso? Sabe qual foi a resposta dela? Que eu jamais teria imaginado que seria isso. Ela respondeu, mãe, eu entendi
que às vezes eu não vou conseguir tudo que quero. E realmente ela está passando por uma fase um pouco complicada de várias coisas que estão acontecendo. E aí eu falei, mas mãe, tinha um outro prédio do outro lado, um prédio novo. Ah, é? E o que esse prédio significou pra você? O que você sentiu quando você viu aquele prédio? Ela, e que as coisas mudam. Então, quando ela falou pra mim que nem sempre eu vou conseguir o que eu quero, eu imediatamente emendei, né? Está tudo bem, né, filha? Com isso ela mãe. E vai ficar tudo bem. E que as coisas mudam. Ou seja, ela pode não conseguir as coisas do jeito que ela quer, mas as coisas vão mudar. Isso é tudo bem. E só consegui ouvir isso dela porque eu fiz perguntas. Porque eu, de fato, me interessei com a história dela. E eu não julguei. Ah, isso aí significa isso, significa aquilo. Não. Eu perguntei pra ela. Então, é através de perguntas que a gente consegue compreender o outro. Então, a partir de hoje, você que é um arrimo, você vai parar de julgar. Você não tá aqui, você não é um Deus para dizer se a pessoa fez ou não fez errado. E você também não é perfeito e nem perfeita para dizer como o outro deveria agir. Porque só Deus sabe a forma correta de agir. Então, a partir de hoje, você vai perguntar. Você vai se interessar pelo que o outro está dizendo para você. Se importe com pessoas e não com atitudes. Se importe em querer dar amor. Se importe em querer entender o que o outro está sentindo. Esteja presente. Aprenda a se comunicar. Preste atenção 100%. Desligue tudo à sua volta para você estar ali com o outro. Não julgue, analise os sentimentos. O que aquela pessoa que está falando, ela está falando as palavras, mas o que de fato ela está querendo dizer? Pensa para você, eu percebo que ela está se sentindo assim, assim, assim. Esteja 100% ali, esteja focado e não julgue, analise os sentimentos. Se a pessoa perguntar, e o que você faria? O que você acha disso? Aí sim você dê a sua opinião, só responda se o outro pedir a sua opinião, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu espero que tenha sido de grande ajuda. Beijos!